Gostaria de reforçar o pedido do nosso irmão Valdinei. Se você é nosso visitante, especialmente se você é visitante de primeira vez, e especialmente se você não faz parte de nenhuma igreja, você não tem uma igreja para chamar de sua, nós temos uma parte dessa folhinha que você recebe, essa parte está em azul para você perceber. Por favor, preencha, especialmente com seu nome, telefone, um e-mail, alguma coisa, e dizendo a igreja que você frequenta. Se você não frequenta nenhuma igreja, você coloca nenhuma. Hoje o livrinho da Rondônia para Cristo não chegou, mas ele vai chegar. Então nós vamos ligar para a pessoa que, tendo entregue esse pedacinho aqui de papel com a sua identificação, uma dessas pessoas vai ganhar um livro da livraria Rondônia para Cristo. Então entregue até o fim do culto. Você pode deixar aqui na frente com o Vulmar e tudo, depois ele me passa, tá bom? Nós estamos aguardando, que nós gostamos de fazer contato, agradecer a visita de quem esteve conosco. Isso é uma alegria para nós. E queremos deixar uma lembrança, pelo menos para um de vocês também. Nós estamos agora retornando ao estudo do livro de Atos. Para mim aqui está muito eco, por favor. E nós vamos para o capítulo 21 de Atos, quando o apóstolo Paulo finalmente chega em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém depois de uma viagem de retorno bastante movimentada. Nós acompanhamos a viagem do apóstolo Paulo, vimos que ele que ele faz várias conexões, que ele retoma a caminhada ou revê vários irmãos em lugares diferentes, ora com eles, explica para eles por que ele está voltando para Jerusalém, porque o Espírito Santo revela àqueles irmãos que em Jerusalém ele seria alvo de muitos sofrimentos, e ele fala que estava pronto para esses sofrimentos. A gente aprendeu bastante coisa com isso, aprendeu inclusive que Deus muitas vezes não evita que o sofrimento venha até nós, mas se nós estamos com Ele, andando com Ele, fazendo a sua vontade, Ele nos prepara para esses momentos ruins, Ele nos dá condições de enfrentar e vencer esses momentos ruins, e mais do que isso, Ele nos faz uma companhia maravilhosa, faz toda a diferença nesses momentos de sofrimento. Nós estamos falando, irmãos, de sofrimento em geral, mas nós estamos falando especialmente do tipo de sofrimento que pouca gente passa hoje, poucos de nós. Fala sério comigo aqui, só entre nós aqui, quem de nós tem sofrido por causa de Cristo? Nós temos sofrido por causa dos nossos próprios erros, nós temos sofrido por causa dos erros de outras pessoas para conosco, nós temos sofrido por causa da vida, das intempéries normais da vida, acidentes de trânsito, coisas que não dependem nem de nós, nem de outras pessoas, mas poucos de nós têm sofrido por causa de Jesus. Porém, a Bíblia diz que haverão dias, não somente nos dias finais, mas desde que Cristo veio, esses dias finais já começaram, em que nós vamos enfrentar sofrimentos por crer em Cristo, por seguirmos a Cristo. Então, é preciso que todo pastor consciente, toda a igreja de Cristo, prepare seus membros para a possibilidade de eles enfrentarem sofrimentos, reveses, perdas, por causa da sua fé. Nós temos em Atos diversos exemplos de famílias, de homens, de mulheres, de pessoas que tiveram que fazer essa escolha. Paulo não é o único exemplo, temos muitos deles. A questão para mim e para você é, quando chegar a nossa vez, nós sofreremos por causa de Cristo, ou nós simplesmente escolheremos o caminho mais fácil e nos calaremos sobre nossa fé, ou até mesmo colocaremos a nossa fé de lado e a negaremos para nos livrar daquelas situações difíceis? Qual será a nossa atitude? A minha oração é que quando esse momento chegar, em que você seja confrontado, não com um problema de saúde, ou com um acidente, ou com a maldade de uma pessoa específica sobre você, por inveja, outra coisa, mas que você seja confrontado por ser crente em Cristo Jesus, por ser um seguidor
do Senhor Jesus. Há um texto em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, que nos dá conta. O próprio apóstolo Paulo diz isso e diz com muita autoridade, 2 Coríntios 3:3, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vós sois a carta de Cristo. É muito impressionante essa expressão que Paulo escreve. Ele estava escrevendo para a igreja de Corinto e para diversas outras igrejas. Na maioria das vezes ele estava em situação de prisão, em situação difícil. E ele diz para os seus discípulos, para os discípulos de Jesus, sob seus cuidados: vocês são cartas. E hoje, por isso, eu dei o título da mensagem de hoje, Cartas Vivas. E essas cartas vivas que somos nós, só serão lidas se elas apresentarem uma mensagem clara a respeito do Cristo que nós dizemos crer. E a minha pergunta para nossa reflexão no texto de Atos 21 hoje quando nós somos esse tipo de carta de Cristo? Em que situação isso pode acontecer, de nós sermos cartas de Cristo? E o texto de Atos, capítulo 21 e seguintes, nos mostram pelo menos 3 ocasiões bem simples e ao mesmo tempo de grande gravidade, de grande seriedade, em que nós somos cartas vivas do Senhor Jesus. E eu quero orar para que a gente hoje aprenda sobre isso e que a gente possa levar para a nossa vida. Feche os seus olhos um pouco e vamos pedir a ajuda de Deus a entender a sua palavra. Pai querido e Deus amado, nós te pedimos que o Senhor acalme os nossos corações e nos ajude nesta noite a ouvirmos a tua palavra de maneira participativa, de maneira atenciosa. Te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê a graça de, ao falarmos, podermos ouvir, podermos perceber que é o Senhor que está falando através desse texto tão maravilhoso de Atos. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Como nós temos muito texto para ler, irmãos, eu basicamente vou anunciar ou enunciar aquilo que eu entendo que são ocasiões em que nós podemos ser cartas vivas do Senhor, e vou mais trabalhar o texto com os irmãos. Em primeiro lugar, esse texto riquíssimo nos diz que nós somos cartas vivas de Cristo quando permitimos que Ele haja por meio de nós. Nós somos cartas vivas de Cristo quando permitimos que Ele haja por meio de nós. Atos 21, 17 a 20, a parte A. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Algumas versões dizem por seu intermédio. Ouvindo, deram eles glória a Deus. Então o apóstolo Paulo se permite e aprende a ser carta viva de Cristo, não apenas por levar ou por declarar o nome de Cristo, se declarar seguidor de Jesus, mas se permitir ser instrumento de Deus. O texto está bem claro aqui quando diz que Paulo contou minuciosamente o que Deus fez por seu ministério. A pergunta para nós hoje: o que Deus tem podido fazer através de nós? Pergunte para você mesmo na semana: Senhor, o que o Senhor tem podido fazer através de mim? Como o Senhor tem podido abençoar outras vidas através de mim? Em que eu tenho sido instrumento do Senhor? Essa é a grande pergunta desse primeiro trecho para nós, de como sermos cartas vivas do Senhor. Como o Senhor tem podido agir? Essa pergunta é importante para você? Você já se fez essa pergunta?
Passe essa semana em oração por isso. Senhor, como o Senhor tem agido através de mim? Se você pegar um pedaço de papel e abrir esse pedaço de papel com essa pergunta, quantos itens você vai poder colocar ali? Deus agiu através de mim naquele dia que eu estava em casa, alguém ligou e eu fui lá atender e conversei com aquela pessoa até altas horas, orei com ela, muito bem, Deus agiu através de mim. Deus agiu através de mim naquele outro dia, quando teve um incidente, e eu estava a caminho, já estava até atrasado, mas percebi que tinha que parar, parei ali, ajudei, etc. Deus agiu através de mim. Deus agiu através de mim quando eu estava preocupado com minhas finanças, e veio o dia que eu recebi o meu salário, estava todo comprometido, mas eu orei e tomei coragem e fui fiel ao Senhor, entreguei a oferta para o Jesus Transforma, entreguei a oferta para missões, isso me deu tanta alegria, isso trouxe alegria no meu coração. Deus agiu em mim e através de mim. Muito bacana. Agora, se você fizer essa pergunta e você tiver dificuldade, você não lembrar nada específico, nenhum momento, nenhuma forma específica pela qual Deus tem agido através de você, ore sobre isso. Senhor, por favor, age através de mim. Paulo foi instrumento nas mãos de Deus, e por isso no verso 20 diz: ouvindo, deram eles glória a Deus. Sublinhe isso aí na sua Bíblia. Ouvindo, deram eles glória a Deus. As pessoas vão dar glória a Deus porque você vai ser usado por Deus essa semana como instrumento nas suas mãos. Você pode dizer amém? Deus vai te usar essa semana na vida de alguém. Deus vai fazer de você um instrumento da sua paz. Deus vai agir através da sua vida e as pessoas vão glorificar a Deus, não a você, mas a Deus, por causa da sua vida. Segundo lugar, nós somos cartas vivas de Cristo quando lidamos em amor com os mais fracos na fé. Nós somos cartas vivas de Cristo quando, é o número 2, quando lidamos em amor com os fracos na fé. Agora sim, nós vamos ler texto um pouquinho maior, peço que você fique atento pela riqueza dele. Atos 21, de 20 a 26. Está com alguém aí do seu lado que não tem Bíblia? Então, por favor, acompanhe essa leitura. Atos 21, de 20 a 26. Ouvindo, deram eles glória a Deus. Voltamos no mesmo versículo que terminamos. E lhe disseram: bem veis, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem, a se afastarem de Moisés, a negarem Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte e tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui obedece uma recomendação dos líderes da igreja em Jerusalém, a respeito dos crentes que vieram da religião judaica e ainda preservavam costumes judaicos e ainda entendiam que tinham que obedecer os mandamentos de Moisés, mas já seguiam a Cristo. A sua fé estava em andamento, eles viviam num contexto onde ainda não tinham sido libertos das questões inerentes ao fato deles serem judeus.
O apóstolo Paulo vivia entre os gentios, apesar de também ser judeu. Parece que chegou o livrinho aqui, né? Esse é o livrinho? Eita, esse aqui eu não vou dar para ninguém não, hein? Uma vida com propósitos, viu? Para aqueles que preencherem o papelzinho do visitante. É para visitante, tá, irmãos? Então, nós vimos aqui um choque de perspectivas de fé. O apóstolo Paulo, com a sua fé já bem avançada em relação àquilo que Cristo propôs, do significado da lei como um aio, como um condutor das pessoas até Cristo, e os judeus messiânicos, ou os cristãos judaicos, que ainda estavam atrelados ao cumprimento de alguns rituais, etc, etc. Então havia um choque de fé. Notadamente, esses judeus tinham uma fragilidade na sua fé, que aos poucos, lendo a história da igreja, a gente vai percebendo que alguns se tornaram cristãos mesmos e assumiram a sua identidade de cristãos, e outros retornaram ao judaísmo, como as águas do Rio Negro e Solimões. Não tem condições de misturar, ou você é judeu ou você é cristão. Então outros assumiram mais para frente a sua postura, mas nesse momento ainda havia as pessoas que pensavam que podiam ser judeus cristãos ou cristãos judeus. Paulo, ao invés de dizer assim, eles é que precisam aprender sobre a graça, eles ainda não entenderam o evangelho. Não, Paulo obedece o conselho para que não haja conflito. Ele percebe que ele não está negociando nada que seja central na sua fé, e ele inclusive diz o texto que ele paga o preço daquele ritual de purificação. Diz aqui, acertando o cumprimento dos dias da purificação, ele paga o preço, é ele que paga. Provavelmente aqueles judeus da Judéia ainda estavam empobrecidos, e vocês sabem que essas coisas todas ritualísticas eram compradas no templo, elas não eram ganhas, né? E Paulo paga aquilo, faz o voto com eles, porque ele percebe que aquilo não vai fazer nenhuma diferença em sua fé. Mais tarde, Paulo se candidata com essa atitude a escrever um dos capítulos que eu mais gosto na Bíblia, capítulo 14 de Romanos. O capítulo 14 de Romanos, quem sabe, lembrando de situações como essa, Paulo escreve assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Algumas versões dizem: quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não para contender com ele. Isso é maravilhoso, é magistral. Tem uma paráfrase desse texto da mensagem que diz assim: recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Não os atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam. Mesmo quando parecer que eles são fortes na opinião, mas fracos na fé, tratem-nos com gentileza. Interessante essa postura daquele que quer ser carta viva de Cristo. Ele não entra em contendas desnecessárias. Ele observa aquele que ainda não compreendeu determinado aspecto da fé, que ainda não compreendeu a necessidade de entregar-se totalmente a Jesus Cristo, que ainda está cindido, dividido. Ele trata com carinho, com gentileza, ele não julga, e assim ele é ouvido, e assim ele é recebido, e suas palavras podem ser melhor entendidas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: vale a pena ler. Se você é muito radical, se você discute muito com as pessoas que pensam diferente, ou que ainda estão em estágios diferentes da fé, vale a pena você ler o capítulo 14 de Romanos todo ele até o final. Aliás, se nós lêssemos esse capítulo, prestássemos mais atenção a ele, muitas ele é lido, ele é observado, ele é compreendido, e ele não vive em contendas, ele não vive em disputas, ele não vive em celeumas. Um dia um subcomandante do batalhão estava falando comigo sobre como a vida do homem é curta, e que ele precisaria de outras vidas para cumprir a sua missão e tudo. Ele começou a falar, ele passou alguns minutos falando sobre isso comigo, e de repente ele olha para mim e diz: você não acredita em nada disso que eu estou dizendo, né? E eu já estava em oração enquanto ele falava, e disse: o Senhor que está dizendo. Eu aprendi isso com alguém, né? Tu o dizes.
E ele falou assim: então como é que você crê? Você já viu uma pessoa que não crê, ou que crê diferente? Pela descrição que eu fiz aqui, vocês já sabem qual era a crença dessa pessoa. Pedir para que você fale como é que você crê. Se você está em disputa com ela, se você vai entrar logo numa discordância, você vai criar uma barreira. Porque quando duas pessoas discutem, elas não discutem para chegar a um acordo. Elas discutem para cada uma tentar provar que o seu argumento está certo em detrimento do argumento da outra. Eu não discuti, fiquei ouvindo, chegou ouvindo. Chegou uma hora que aquele major, aquele subcomandante perguntou assim: você não acredita em nada do que eu estou dizendo, então no que você acredita? Então eu tive a oportunidade de falar no que eu acreditava para ele. E ele ouviu também da mesma forma, retribuiu na mesma moeda, ouviu com paciência, e dali eu não sei o que Cristo fez, ou o que ele mesmo fez com o que foi dito, mas eu fico a pensar que nós precisamos aprender, para sermos cartas vivas de Jesus, a conviver com a diferença, porque nós temos convicções, irmãos, e nós não vamos abrir mão dessas convicções. Convicção é diferente de opinião. Opinião é o que você defende, convicção é o que defende você. Você não tem que ficar discutindo sobre suas convicções. A própria Bíblia diz: estejam prontos para responder a qualquer um que perguntar o quê? A razão. Escola Bíblica Discipuladora volta dia 6 de agosto, né? Daqui a 2 semanas. Estejam prontos para responder a qualquer um que perguntar a razão da esperança que há em você. É interessante que nesse texto a palavra perguntar não diz respeito a uma questão de curiosidade. Diz respeito a uma questão de admiração. Como é que você pode ter essa esperança? Me explique a esperança que você tem. Eu tenho tido inúmeras experiências de que todas as vezes que a gente começa a debater e a expor as nossas ideias sobre Cristo, como que no argumento, tentando convencer as pessoas, nós temos mais sucesso do que quando nós tomamos essa postura de caminhar mais uma milha e tentar mostrar à pessoa, recebendo-a sem contendas sobre coisas que não são centrais, mas dando a elas a oportunidade de nos lerem, de nos discernirem, e de verem que nós pensamos diferente, e até de quererem ouvir o nosso pensamento. Então, segundo lugar, como nós dissemos, as pessoas que são cartas vivas de Cristo, lidam em amor para os que são mais fracos na fé. Em terceiro lugar, nós somos cartas vivas de Cristo, quando arcamos com as consequências de confessar o seu nome. Nós somos cartas vivas de Cristo quando arcamos com as consequências de confessar seu nome. Versos 27 a 36 de Atos 21. Alguém pode ler esse texto para me dar um descanso vocal? Eu não sei se tem som aqui. Vou dar aqui para o Vumar. Bota o som aqui, por favor. Estou sem água hoje, viu? Somos cartas vivas de Cristo quando arcamos com as consequências de confessar seu nome. Atos 21, 27 a 36. Só um instante, irmãos, tem que ser no microfone, porque senão... Só um minutinho, vai sair já já. Tá ligado ele? Oi. Vamos lá. Atos 21, 27 a 36. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acude, este homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte,
o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para ele. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e mandou atar com duas cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas, como não podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo o seguia clamando, mata-o. Ok. Meus irmãos, eu fico achando interessante certas coisas que a gente encontra no texto bíblico, principalmente no texto de Lucas, né? Essa coisa da fineza de Lucas e da sua fina ironia no texto bíblico. Primeiro, interessante dizer que para quem quiser matar Paulo tem que entrar na fila, né? Você quer matar o apóstolo Paulo, você quer matar, entra na fila. Segundo que é colocado aqui que Paulo foi preso com 2 cadeias. E esse tipo de prisão com 2 cadeias é destinado a pessoas de alta periculosidade. Pessoas que trazem um grande perigo para a sociedade da época. E realmente Paulo era um homem de alta periculosidade. Ele se enquadrava naqueles que estavam subvertendo os valores e a religiosidade, a espiritualidade do mundo conhecido. Onde Paulo chegava, nós temos dito isso já há vários meses, acontecia um avivamento e um tumulto. Mas aquele magistrado não tinha a mínima ideia de quem era Paulo. Ele apenas imaginou que um cara que produz aquele tipo de alvoroço não devia ser uma pessoa extremamente perigosa. Outro dia eu vi um pastor. Existem os crentes históricos, não é? Existem os crentes mais clássicos, que somos nós, assim, olha, participamos da mensagem assim para dizer um amém, tem que tirar a água da pedra. Tem os crentes que são aqueles mais avivados, né, e tudo. E tem os pentecostais e tem os reteté mesmo, né? E eu estava vendo um dia desses filminhos que mandam para a gente, um pastor apresentando outro, que eu acho que deveria ser uma boa apresentação para Paulo. Ele apresentou o pregador dizendo assim: este homem é um homem de alta periculosidade na obra do Senhor. Olha, já viu isso? Alta periculosidade na obra do Senhor. Eu acho que ele quis dizer que aquele homem estava trazendo perigo ao reino das trevas, né? Estava saqueando o inferno. E Paulo era esse tipo de homem. Mas o que ele percebe, o que o magistrado percebe, que é impossível uma bagunça daquela, um furdunço desse com alguém que não tivesse oferecendo algum risco, e por precaução o manda prender com 2 cadeias. Meus irmãos, o apóstolo Paulo já estava quase acostumado. Teve uma hora que ele chega a falar assim: ó, desde já ninguém me incomode, essas besteirinhas de vocês, esse nhenhenhen de vocês, esse mimimi de vocês, já não tem cabeça para isso não, ninguém me incomode, pois eu trago no meu corpo o quê? As marcas do Senhor Jesus. A pergunta que eu fiz no início foi essa: todos nós sofremos, mas quantos de nós aqui já sofremos por causa de Cristo? Eu creio que alguns de vocês já perderam cargos por causa de Cristo, que eu sei. Talvez não estejam aqui nesse auditório, nessa congregação, mas vocês conhecem gente que já foram atacadas em suas repartições públicas ou em suas empresas por causa da sua fé. Outra vez, também conheço pessoas que foram demitidas por serem crentes em Cristo Jesus, ou nem foram admitidas porque são crentes em Cristo Jesus. Eu conheço sim pessoas que têm sofrido em casa, no meio da família, perseguição familiar, porque confessa o seu nome. O nosso missionário Miguel Zuger tem um trabalho fantástico ali na Palestina, em países islâmicos, Tunísia, Marrocos, etc., em que ele fica muito carente, muito necessitado da nossa ajuda. Por isso, nós solicitamos a vocês que não deixem de ofertar, que não deixem de ajudar. Todas as vezes que o pastor Miguel Zuger ganha um homem, um islâmico para Cristo, aquele homem perde o seu emprego, aquele homem é perseguido pelos seus próprios familiares, aquele homem passa a ser alvo de ataques violentíssimos, alguns perdem suas vidas, e ele precisa então proteger essas pessoas. E ele criou algumas casas de homens
convertidos, de novos convertidos, e uma dessas casas está na Tunísia e outra está em Marrocos. Na Tunísia, ele tem uma casa para mulheres que engravidaram solteiras. Essas mulheres são expulsas de casa também, ficam pelas ruas e suas crianças são abandonadas. Então é uma tragédia social. E o pastor Miguel Zuger tem trabalhado nisso, tem recebido ajuda de igrejas do Brasil todo, inclusive da nossa, mas cada uma dá um pouquinho, né? E nós damos o nosso pouquinho por mês para ajudar naquele ministério. Mas nós, que vivemos num país livre, quase não percebemos o preço da nossa fé. Então, este ser carta viva de Cristo, arcando com o preço da nossa fé, muitas vezes não é mais sutil. Mas pode acontecer a qualquer momento que você seja alvo de preconceito porque você é um seguidor de Jesus Cristo. Pode acontecer a qualquer momento que uma promoção, estava conversando com uma psicóloga, que deixou de ser promovida aqui na nossa cidade, porque a sua chefe achou que não tinha cabimento psicóloga cristã. Ou você é uma coisa ou você é outra, veja só. Aqui numa repartição pública estadual, ela perdeu a promoção para outra psicóloga, que era mais recente que ela, não estava fazendo o mesmo trabalho que ela é aqui da nossa igreja co-irmã, da Igreja Batista do Olaria. Então veja que isso acontece, não acontece nas dimensões, por exemplo, que o Miguel Zuger tem hoje 2 discípulos da sua igreja sequestrados por organizações islâmicas radicais. Eles não sabem. Vocês imaginam, irmãos, se nós estivéssemos reunidos aqui, eu não sei nem quantos de nós estaríamos falando, nós não sabemos onde está o nosso irmão Vumar, desculpa, irmão, te usar, nós não sabemos onde está o irmão José. Cadê eles? Foram sequestrados, estão nas mãos de radicais islâmicos, anticristãos. Vocês imaginam se nós estaríamos aqui ouvindo a mensagem, nós estaríamos de joelhos, orando, chorando por esses irmãos, joelho do pó, testa no chão, suplicando a Deus. Então a gente não experimenta isso, a gente não sabe direito o que é isso, mas nós já de vez em quando ganhamos uma beliscadinha por causa da nossa fé. E essa é a hora de mostrar que nós somos cartas vivas do Senhor Jesus. E nós temos que tomar cuidado para nós não sermos provocadores do nosso sofrimento. Teve um irmão que chegou para mim e falou: pastor, estou sendo perseguido, quase contando como uma bênção, né? Estou sendo perseguido no meu trabalho por causa da minha fé. Sabe aquele testemunho que você conta assim? Aí eu falei: é mesmo, meu irmão? E por que você está sendo perseguido? Ah, porque o meu chefe não quer mais que eu leia a Bíblia. Eu falei: poxa, mas por quê? Em que hora que você está lendo a Bíblia? Ah, eu leio a Bíblia ali enquanto entre uma tarefa e outra, no meio do expediente, eu pego a Bíblia e abro e fico lendo. Eu falei: meu irmão, até eu, se fosse teu chefe, eu ia te perseguir, meu irmão. Eu ia perseguir você também. Então, se tem expediente, trabalhe. Seja um bom trabalhador, faça as suas... Entre uma coisa para fazer e outra, você pergunta: tem mais uma tarefa aí? Tem algo que eu posso fazer? Você está em horário de trabalho. Leia a Bíblia antes do seu trabalho, na hora do seu almoço, depois do seu trabalho, você não vai ser perseguido. Isso me faz lembrar 1 Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21, não sei se está ali, esse texto, Vumar, está ali? Eu queria ler junto, vamos ler juntos esse texto? Olha só que interessante, vamos ler juntos? Porque... que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, dando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Olha só, esse texto muito cedo, na minha vida, foi importante para mim. Eu cresci num contexto ainda bastante... O Brasil não tem uma história recente de perseguição. Nós sabemos que, se formos olhar nos tempos coloniais, as chegadas dos crentes aqui, nós estamos falando sobre isso nos pequenos grupos multiplicadores essa semana, quando os crentes chegaram, e eles montavam pequenas congregações, botavam aqueles boca de lobo, né, aqueles megafones em cima, aquilo ficava tocando música e depois as mensagens e tal. Quantas vezes eu via e até participava de grupos infantis, de crianças que iam lá e gritavam, xingavam aqueles crentes, depois saíam correndo. E, por exemplo, na minha cidade, os crentes eram conhecidos por 2 nomes: bodes, eu não sei porquê os bodes, e filhos de Satanás. Você já imagina, filhos de Satanás.
Isso em Campina Grande. E as pessoas chamavam os crentes de filhos de Satanás. Você imagina essa coisa, né? Em Diamantina, muito mais recentemente, nós fomos lá e vimos que havia ainda uma grande dificuldade de ser crente naquele lugar, por causa da grande resistência que havia à fé. Hoje eu creio que isso já foi amenizado. Mas tem muita gente que acaba sendo perseguido por suas más posturas. Eu fui crente dentro de um contexto ainda rígido de final de ditadura, e dentro dos quartéis, por exemplo, não se tinha tanta liberdade para se falar no nome de Deus. No entanto, com jeitinho, em oração e com essa tranquilidade, com essa percepção, a gente foi se reunindo na hora do almoço, nós conversávamos, depois almoçávamos rapidinho e íamos para o nosso culto, vinha militares do 25º, 26º, 27º Batalhão, do DOMPS, aqui é onde dobram os paraquedas. A gente se juntava ali, 5 pessoas, depois 10, depois 15, e nós fazíamos na hora do almoço nosso culto, e nessa reunião surgiu uma organização chamada UEP. Quem sabe o que é a UEP? Alguém já ouviu falar da UEP? União dos Evangélicos Paraquedistas. E um dia teve um culto da UEP na primeira igreja batista de Marechal Hermes, numa segunda-feira, e como eu já não era mais militar nessa época, e como eu fiquei emocionado de ver aquela igreja lotada com mais de 700 pessoas, mais de 700 militares e seus familiares ali reunidos para louvar e adorar a Deus. Que eu achei interessante que quem dirigia o culto era, vamos dizer assim, um tenente-coronel, e o tenente-coronel chamava com toda a distinção um praça que ia ser o pregador, porque a hierarquia caía por terra ali. O pregador, quem sabia pregar era um soldado, quem estava dirigindo o culto era um tenente-coronel, e assim por diante. Foi uma coisa muito linda, e tudo começou em pequenas reuniões feitas no momento certo, do jeito certo, na hora certa, dentro de um quartel militar. Teve um dia que nós estávamos já com um certo número, e como no 27º Batalhão a gente tinha um clima mais aberto, eu fui ao comandante e pedi permissão a ele para a gente fazer uma vigília dentro de um quartel. Pensa num negócio desse nos anos 85 a 88, não é? Então, eu fui lá com muito temor e tremor, ficou todo mundo orando naquele momento, e eu falei com aquele tenente-coronel, com aquele comandante do 27º Batalhão, e ele perguntou para mim assim: vocês vão fazer barulho? E ele falou assim, não, e eu falei, nós prometemos que vamos fazer uma vigília silenciosa, que não vai atrapalhar o serviço, nem o sono de ninguém. Aí ele fez mais algumas perguntas, pensou um pouco com a sua cabeça, e falou, então, façam, mas não me deixe ficar arrependido de ter deixado, de ter permitido. Nós fizemos essa vigília, e depois dessa fizemos várias outras, nunca tivemos problemas. Então nós temos que saber nos comportar, para não ter perseguição desnecessária, que não seja provocado por nosso próprio mau comportamento, por chegarmos atrasados, por pegarmos o que não é nosso, por furtarmos as horas do nosso trabalho, ou por qualquer outra situação. Mas, se vier a perseguição, estando nós agindo corretamente, como diz aqui, se fazendo bem, e sermos perseguidos, vamos enfrentar pelo nome de Jesus, porque Ele é conosco. Diz o texto aqui, olha, isso é agradável a Deus. Não é que Deus goste de nos ver sofrendo, mas Deus se alegra com a nossa fidelidade. Deus se alegra com a nossa lealdade. Cada vez que mais que passa o tempo, Deus vai precisar de crentes fiéis e leais, que são capazes de enfrentar reveses por causa do seu nome, porque são esses que vão testemunhar na terra até que Ele volte. Não se deixe abater. E quando diz aqui, isto é agradável a Deus, não é que Deus gosta do nosso sofrimento, mas Ele gosta da nossa lealdade. A gente fala muito, Deus é fiel, né? A questão não é essa. A questão é, você é fiel, eu sou fiel. Nós precisamos ser fiéis quando tudo ao nosso redor se mexe, se balança e nós ficamos firmes. Em quarto lugar, somos cartas vivas de Cristo quando aproveitamos as oportunidades para testemunharmos dele. Vou precisar da sua ajuda de novo. Atos 21, 37 até o 22, 21.
Vamos começar no verso 37 do capítulo 21 e vamos parar no versículo 21 do capítulo 22. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: "Posso dizer-te algo? Você fala grego?" perguntou ele. "Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto?" Paulo respondeu: "Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo?" Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico: "Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa." Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: "Sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter carta para seus irmãos em Damasco, e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levanta-te, entra em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo, e então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levanta-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu enviarei para longe aos gentios. Irmãos, nós temos no livro de Atos 3 relatos da conversão de Paulo. Saulo, depois Paulo. O primeiro relato foi o fato em si, contado na sequência da história, e os outros dois são testemunhos dados por Paulo em duas ocasiões diferentes, uma delas essa que nós estamos tratando aqui. Paulo não perdia oportunidade para testemunhar, e cartas vivas de Cristo também não perdem. E eu gostaria de trazer à memória dos irmãos, o pessoal do Celebrando. Cadê o pessoal que fez o Celebrando ontem? Levanta a mão aí. Ó. Nós temos um bom grupo que fez o Celebrando ontem. Nós fizemos um treino rápido sobre a parte que nós temos que fazer com aquilo que nós aprendemos. Dos 8 passos, 7 nos ensinam como nós podemos nos libertar de traumas, pecados, vícios, etc. E o 8º nos ensinam como nós podemos ajudar outras pessoas a seguirem o caminho da recuperação. E nós ontem criamos um slogan para a recuperação, celebrando da nossa igreja, né? Celebrando a recuperação para recuperar
a celebração. E a ideia é exatamente de passar isso adiante. E nós precisamos passar adiante o que Cristo tem feito por nós. E nós falamos com ele lá, assim, resumindo rapidamente, que quando vocês forem fazer o celebrando, vocês vão aprender, que nós precisamos ter o nosso testemunho bem fresco em nossa memória. E uma maneira de ter isso é a gente escrever o testemunho. Sabe, eu descobri com o tempo que eu não tenho um testemunho só, que eu tenho vários testemunhos. Eu tenho o testemunho da minha conversão, eu tenho o testemunho de alguma libertação de Deus na minha vida, de alguma cura, de algum milagre, de algo que Deus tenha feito. E eles podem ir compondo esse testemunho à medida que a gente perceba que a oportunidade exige. Mas o padrão é o mesmo que Paulo lança nas duas oportunidades aqui que ele dá testemunho. Que a gente saiba, com certeza ele faz isso muitas e muitas vezes. Ele conta a sua história da sua conversão. E basicamente são três movimentos. O primeiro, como eu era antes de conhecer a Jesus, antes de Jesus entrar na minha vida, não é? Paulo fala que era fariseu, educado aos pés de Gamaliel, fazia parte do Sinédrio, era candidato ao Sinédrio. Para ser candidato ao Sinédrio, meus irmãos, precisa ter excelência em relação aos jovens, aos seus pares. Então, Jesus, ele alça Paulo, ele busca Paulo, porque sabe do que Paulo seria capaz de fazer, e mais ninguém naquela ocasião poderia fazer como ele. Paulo então faz esse primeiro movimento, como eu era. E aí é importante algumas dicas, não é? Quando você vai contar sobre isso, dependendo do tempo que você tenha, tem gente que conta isso de uma maneira assim tão entusiasmada que parece que tem saudade daquele tempo, né? De como ele era quando não tinha Cristo. Então ele tem que tomar cuidado com isso. Você tem que falar como era, com a falta que Cristo fazia na sua vida. Quer dizer, apesar de tudo isso que eu era, eu precisava de Jesus. O segundo movimento de Paulo é como Cristo entrou na minha vida. E aí Cristo entra na vida do apóstolo Paulo, na ocasião Saulo, de modo sensacional, espetacular, pirotécnico mesmo, de uma maneira totalmente diferenciada. Mas na maioria de nós, Cristo entra como aquele que bate a porta. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, teremos intimidade, comeremos juntos, não é? E esse é o segundo movimento. Como foi que Cristo entrou na minha vida? Quem foi que falou de Cristo para você? Como é que você tomou essa decisão de se tornar um seguidor de Cristo, capaz inclusive de perder uma promoção por causa do nome de Cristo, se isso for necessário? Como foi que isso aconteceu? E o terceiro movimento, o que Cristo fez na minha vida, a diferença que Jesus fez na minha vida. O que Cristo fez? Cristo chamou Paulo, Cristo curou da cegueira, o que Cristo fez na vida dele e o que passou. A partir daí, N coisas podem ser colocadas e aí a gente dá umas dicas, que você seja honesto, que você seja humilde, que você coloque no seu testemunho só o que aconteceu mesmo. Deus vai usar o seu testemunho. Então escreva isso em uma folha, em 10 linhas. Você consegue escrever o seu testemunho. Como era a minha vida antes de Jesus, como foi que Jesus entrou na minha vida e o que ele fez depois que entrou no meu coração. Pense sobre isso. Se esse último ponto ficar em aberto, ore sobre isso. Meu Pai, não é possível. Cristo fez alguma coisa, ele mudou alguma coisa, ele mudou algum sentimento. Tem coisas que a gente não lembra. Então, quando você vai escrever, isso vai te trazer a memória. E aí você estuda esse testemunho, ore sobre ele e peça que Deus te dê oportunidade, que Deus faça aparecer diante de você pessoas que você possa compartilhar esse testemunho. Você vai ver que maravilhas que vão acontecer. Outra coisa que me fascina aqui muito na vida de Paulo, e que me lembra como é que um homem passa de perseguidor a perseguido, nesse encontro, Paulo narra aqui, o processo é bem claro, né? Primeiro, uma pergunta: Senhor, quem és tu? A maioria de nós já passou por essa fase, mas muita gente ainda não sabe quem é Jesus, só conhece Jesus de ouvir falar. Hoje é uma oportunidade de você conhecer Jesus intimamente, entregando seu coração a Ele. Paulo fez a pergunta: Senhor, quem és tu? Ele demonstrou interesse em conhecer Jesus. Você quer demonstrar esse interesse hoje? Você ainda não fez essa decisão por Cristo, quer fazê-la hoje? Eu quero orar com você aqui na frente também. A segunda pergunta foi, quem lembra? Escola Bíblica Discipuladora. Diversos cursos
à sua escolha, dia 6. Tem cursos maravilhosos aí, inclusive a retomada da nossa classe Respostas Francas a Perguntas Honestas, para quem tiver interessado em conhecer Jesus, não é? Qual foi a segunda pergunta que Paulo fez? Que queres que eu te faça? Olha, meus irmãos, agora com Jesus transforma aqui, vocês vão ter que tomar vergonha. Porque não pode o Jesus transforma ficar respondendo toda a pergunta bíblica que eu faço, né? Vamos estudar a palavra, tá certo? Que queres que eu te faça? Essa é a pergunta de todo crente. Aquele que teve a revelação de Jesus Cristo, aquele a quem Jesus Cristo se revelou de verdade, demonstrou interesse. Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo não contou conversa. Se tu és Jesus mesmo a quem eu persigo, então o que eu posso fazer? Ser teu servo. Que queres que eu te faça? Então o convite que eu faço para você nesta hora é que atenda a essas duas chamadas. Primeiro, se você ainda não conhece Jesus pessoalmente e deseja conhecê-lo. E segundo, se você o conhece, ou a partir do momento em que você deseja conhecê-lo, se você quer ser instrumento em suas mãos. Senhor, que queres que eu te faça? Vamos orar juntos sobre isso? Eu quero convidá-lo a ficar em pé em nome de Jesus. Enquanto a equipe de louvor ou alguém entoa uma canção, eu quero pedir que você se movimente, eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Seja para responder a pergunta: Senhor, quem és tu? O interesse por conhecer a Jesus. Seja para responder, para fazer a pergunta: Senhor, que queres que eu te faça? Pode vir aqui à frente. Aqueles que querem, nessa noite, se colocar à disposição de Jesus, para que Ele te use como carta viva dele em suas mãos. E aqueles que querem se entregar a Jesus para conhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Sai do seu lugar e vem aqui enquanto nós cantamos. Eu estou esperando você para nós orarmos no final. Pode vir, pode vir. Pode sair do seu lugar e vai ficando aqui perto do altar de Deus.